Seja muito bem-vindo ao canal da Rocha Maso. Você está aqui no quadro Seu Direito no Agro. Hoje nós vamos falar da resolução do Banco Central, que depois de muita pressão e de muito direito dos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, que enfrentaram duas calamidades gigantescas, né? Uma enchente sem precedentes e depois uma seca histórica. Números apontavam que 70 a 75% dos produtores do Rio Grande do Sul estão endividados e não tinham como pagar as suas dívidas de custeio rural, especialmente, e houve uma pressão da frente parlamentar do agro para que houvesse uma solução geral para os produtores do Rio Grande do Sul. E ontem, dia 29 de maio, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão regulador do crédito rural, teve uma reunião, nós vamos tratar sobre isso, e baixou uma resolução que trouxe aí para os produtores do Rio Grande do Sul um remédio que já existe, mas esse remédio agora ele tem um caminho e ele é um remédio geral, né? O alongamento dessas dívidas de uma forma já pré-ordenada. Hoje nós vamos fazer num formato um pouco diferente. Estou aqui com o Dr. Pedro Rocha, que é aqui do nosso time. Estamos aqui com o Lucas e com o Pedro Avelino também na preparação aqui da produção. Nós vamos fazer um bate-papo para que você entenda como ficou essa situação lá do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, e também para mostrar para você que, na verdade, o que foi feito lá é o direito que todo produtor rural tem em situações adversas. Então, nós vamos tratar um pouquinho disso e, no final, trazer um ou dois casos aqui, muito recentes aqui do estado de São Paulo, que repercutem também. Então, passo para o Dr. Pedro Rocha para conduzir e a gente vai tratar desse assunto aqui para você. Agradeço a audiência, primeiro pela presença e estar assistindo aqui o nosso canal da Rocha Maso. E passando já nesse gancho, doutor Bruno, como que ficou a questão dessa pressão no governamental em relação às medidas recentes do Rio Grande do Sul? Como que foi feita essa resolução? Sobre o que ela trata? Qual é o direito? Doutor Pedro, sim. Existe no Manual de Crédito Rural, que é a norma infralegal, né? Não é uma lei, mas é tida como uma lei, é uma regra, né? Baixada pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito do Banco Central, que disciplina o crédito rural no Brasil. E lá já existe a possibilidade de prorrogação de dívidas em caso de situações adversas. Mas no caso do Rio Grande do Sul, como a gente falou aqui na abertura, foi muito amplo, né? A enchente pegou determinada região, praticamente do estado, trouxe um tipo de dano. Depois, quando os produtores estavam tentando se recuperar, veio uma seca que trouxe outro tipo de dano. Então, aquele dinheiro de custeio que foi pego lá antes da enchente, o produtor não estava com condição de pagar. E depois ele teve uma renovação, ou não teve, plantou de novo e veio a seca, perdeu de novo. Então era uma questão humanitária, uma questão até de socorro governamental. Então houve um movimento da frente parlamentar do agronegócio, na Câmara, no Senado, enfim, os lobbies, né, que trabalham no setor, para que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional trouxessem uma solução geral e ampla, né? E isso saiu ontem, nessa resolução do Banco Central de número 5.220, né? 29 de maio, hoje é 30 de maio de 2025, que trouxe essa regra. Mas antes da gente falar propriamente dito da resolução, gostaria de chamar a atenção que existe, para que isso aconteça, uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, que aconteceu ontem, e aí sai um resumo chamado voto, e no caso, voto agrícola, porque fala do Manual de Crédito Rural. E ficou estabelecido, em linhas gerais, o prazo para pagamento das operações de custeio para o estado do Rio Grande do Sul foram prorrogadas em até 3 anos, e a parcela de investimento com vencimento agora em 2025 pode ser prorrogada para mais um ano além do vencimento contratual. O que isso importa reconhecer? Uma carência para aquela que vai vencer agora e um prazo alongado das dívidas que estavam para vencer. Então, carência e prazo, que basicamente é aquilo que o manual já prevê para os casos de perda geral. Só que agora ficou para o Rio Grande do Sul essas regras já pré-determinadas. Não, perfeito, Bruno. Consegui compreender bem. E assim, agora a dúvida que me gera é em relação ao resto do país, que também enfrenta problema de clima, mercado.
diversas incertezas que fazem com que eles tenham algumas safras frustradas. Nesse sentido, eles podem se aproveitar desse mesmo direito ou é um direito específico para o Rio Grande do Sul? Não, esse direito existe no Manual do Crédito Rural desde sempre. Ele é um direito, chama direito de alongamento de dívida, né? Em determinadas circunstâncias, está lá no título 2 do Manual de Crédito Rural que trata disso, e tem alguns requisitos que todo produtor tem que seguir. O produtor do Rio Grande do Sul também tem critérios para seguir. Não é o fato de que o Conselho aprovou essa resolução. Agora, tecnicamente, o que a resolução diz? Ela autorizou os bancos, as instituições financeiras que participam do crédito rural, que fazem fomento de crédito rural, a renegociar essas dívidas de forma direta com o produtor. Não precisa mais pedir autorização, não precisa mais fazer menção para o Banco Central. As instituições estão autorizadas naquelas linhas de crédito que estão lá nas resoluções. Nós não vamos entrar nesse mérito, que é muita coisa, informação muito técnica. Acho que a audiência não está preparada para isso, no que se refere a interesse mesmo. São questões técnicas bancárias. Mas a partir do momento que a instituição financeira pode fazer a sua renegociação, o produtor tem que cumprir os requisitos. E os requisitos são basicamente os mesmos. Quais são os requisitos, né? As operações, elas têm que ser, primeiro, tem que haver um requerimento antes do vencimento. Isso para todos os produtores, né? Tem que requerer ao banco, antes de vencer, o alongamento dessa dívida. E tem que comprovar também o pedido de renegociação, isso é o item D do número 12 da resolução. O pedido de renegociação deve vir acompanhado de informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar a situação que gerou a dificuldade temporária para reembolso do crédito, sua intensidade, o percentual de redução de renda provocado e o tempo estimado para que a renda retorne ao patamar previsto no projeto de crédito. Trocando isso em palavras muito simples, ele tem que fazer um requerimento antes que vença a operação e ele tem que ter 2 documentos básicos. Um laudo agronômico ou de veterinário, dependendo da atividade, se for criação de animais ou agro, né, de plantação, atestando a perda, sua intensidade, a gravidade dessa perda. E um laudo contábil, um parecer técnico dizendo qual é a perda financeira. E a capacidade que ele tem de pagar hoje e a capacidade que ele vai ter de pagar ali na frente. Então, não basta o produtor simplesmente chegar no banco e falar assim, eu quero prorrogar a minha dívida. Ele tem que chegar para o banco, para a instituição financeira ou para a cooperativa, onde ele pegou o crédito, e justificar isso. É claro que no âmbito dessas operações do Rio Grande do Sul, os bancos e as instituições estão preparadas e com o auxílio do Banco Central para auxiliar esse pequeno produtor, para fazer isso de uma forma mais fácil. Vão ter, muito provavelmente, vão ter lá formulários de preenchimento, coisas que vão fazer com que esse produtor do Rio Grande do Sul tenha maior facilidade. Isso já existe na rede bancária, mas muitos bancos sequer passam isso para o produtor. Mas respondendo a sua pergunta, todos os produtores do Brasil têm esse direito. Para o Rio Grande do Sul, isso já está pré-ordenado, já teve um caminho um pouco mais simplificado. Não, perfeito, Bruno, eu compreendi. Eu só quero ver se você valida a minha compreensão. Basicamente, então, é um laudo técnico agronômico, um laudo técnico da projeção financeira da perda e o requerimento administrativo. Tirando os 2 laudos que fogem um pouco da competência do produtor estar fazendo, como que é esse requerimento? Me explica um pouco melhor como que ele chega no banco para fazer essa solicitação. Olha, em todos os cursos que eu já fiz sobre isso, e conversando com muitos advogados e atuando na área, se você fizer um e-mail para o seu gerente, você, produtor rural, fizer um e-mail para o seu gerente, uma mensagem de WhatsApp, dizendo para ele, olha, eu não vou conseguir pagar, e eu preciso do alongamento da minha dívida, da prorrogação, de empurrar o meu vencimento, seja lá a palavra que o produtor usar, tem tribunal que entende que ele já fez o pedido. Tem tribunal que entende que tem que fazer um requerimento mesmo, assinado, e já juntar nesse requerimento esses laudos e dando já no requerimento os motivos. Então, para a eficiência e eficácia disso, é importante que o produtor que está nessa situação procure
uma assessoria especializada para que essa assessoria veja a realidade dele, faça essa leitura, prepare esses documentos e faça um requerimento já embasado. Porque o que é importante a audiência entender? O requerimento administrativo é uma chamada do produtor para o banco e fala assim: vamos negociar, vamos sentar na mesa e vamos negociar. Eu preciso de mais prazo e preciso de carência para te pagar, porque eu perdi a minha produção, eu perdi a minha criação, eu tive um fator que não estava previsto. Quando eu plantei era um valor, quando eu fui vender era outro, o mercado mudou demais, atrapalhou demais a minha vida. Então precisa chamar o banco para uma renegociação administrativa entre duas partes, o contrato, a parte A com a parte B, tomador do recurso e o fomentador. Só que os bancos, geralmente, as instituições financeiras, não sentam na mesa para negociar isso com o produtor. Então ele tem que fazer esse requerimento e às vezes vai chegar num ponto onde a operação está para vencer, e aí vai ter multa, e aí vai ter risco de Serasa, aí vai ter risco de inadimplência e toda a sua cadeia de problemas, né? Juro que às vezes o banco troca o juro, coloca a comissão de permanência, coloca uma série de outras coisas, e o produtor já fica refém. Então, nessas circunstâncias, a única saída do produtor é judicializar. E se ele tiver feito todo esse caminho, a judicialização fica muito mais fácil e a tendência dele ganhar a ação é praticamente de 100%, porque é um direito dele, já não se discute mais isso. Não, perfeito, Bruno, eu compreendi. Nesse sentido, então, o requerimento é bom que se faça por escrito, objetivo, fazendo a solicitação do alongamento. Nesse sentido, qual que é o momento? Você comentou agora que é possível uma judicialização, se não conseguir administrativamente. Tem um momento certo de fazer esse requerimento administrativo? Doutor Pedro, eu gostaria de chamar a atenção para isso, inclusive chamar a atenção da audiência. Existe sim um momento. E esse momento é antes de vencer a dívida. Especialmente se você é do estado de São Paulo, na jurisprudência do estado de São Paulo, que está se consolidando, é imprescindível o requerimento feito antes do vencimento da dívida. Tá? Porque o Tribunal de São Paulo entende que, como eu disse antes, é uma negociação administrativa. Se eu não peço para o meu credor me dar mais prazo para eu pagar, o judiciário entende que você não tem direito de agir. Porque você sequer provocou o seu credor para dizer para ele: olha, eu quero fazer de outro jeito porque eu tive um problema. Então, por que você vai judicializar algo que você sequer tentou negociar? Então, objetivamente, antes de vencer a dívida, e do jeito que for, já não deu tempo de ir para o advogado, não deu tempo de fazer o que eu tinha que fazer, manda uma mensagem. Manda uma mensagem de WhatsApp para o seu gerente, vai lá, pede um pedaço de papel e escreve lá: eu, fulano de tal, CPF, venho aqui dizer que eu quero prorrogar meu custeio que vence hoje, porque eu perdi por causa da seca. E faz alguém do banco bater um carimbo nisso e guarda isso e leva para um advogado depois. Mas ele tem que fazer isso antes da data limite de vencimento da dívida. Perfeito. Se o produtor não fez esse requerimento, se já passou, ele já está inadimplente, ainda há alguma coisa a se fazer? Já dificulta bastante a situação dele, especialmente no estado de São Paulo. No Paraná, no Mato Grosso do Sul, Goiás, vários celeiros aí, até no Rio Grande do Sul, a jurisprudência é um pouco menos formalista. Por quê? Porque esse requerimento de vencimento antecipado não está na lei. O Manual de Crédito Rural, como eu disse antes, ele não é uma lei, não é uma obrigação legal. Lá está dizendo que o produtor pode solicitar o alongamento da dívida mediante requerimento para o banco. Só que isso não é uma lei. Né? Então, esses tribunais que eu estou dizendo, de outras unidades da federação, entendem que esse requerimento é mera formalidade e que o direito de alongamento decorre de súmula do Superior Tribunal de Justiça e está lá no Manual de Crédito Rural, que não é uma letra morta. Então, apesar de não ter um status de lei, propriamente dito, é uma normativa, mas esses tribunais entendem que esse requerimento não é uma condição. Já no estado de São Paulo, os tribunais entendem que é uma condição. Então, se ele não fizer o requerimento no estado de São Paulo, a chance dele perder a ação é enorme. Em outros lugares do Brasil, dá para tentar reverter. Perfeito, eu compreendi. E assim, agora eu queria que você pudesse falar um pouquinho
Como que você consegue garantir essa certeza de em fazendo o requerimento que há o direito e que é possível pleitear isso judicialmente? Você se embasa em alguma decisão? Tem algo para a gente trazer para a audiência que garanta esse direito para quem fez o requerimento administrativo antes do vencimento da dívida? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, que é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, né? Para você que é da nossa audiência, às vezes não está familiarizado com essas terminologias, o Superior Tribunal de Justiça é o maior tribunal, né? Todo mundo fala do STF, né? O STF é o guardião da Constituição. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é o guardião da lei, né? Aquilo que não é constitucional é julgado pelo STJ. E o Superior Tribunal de Justiça já tem uma súmula que diz que o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Então, quer dizer, existe uma súmula que diz que é um direito subjetivo, é direito do produtor ter esse alongamento de dívida. Não é uma faculdade, o banco não tem que dizer para você eu dou ou não dou. Se ele pedir e comprovar, ele tem o direito. Agora, em que condições, qual o prazo, quanto tempo, qual a carência, aí são os documentos que a gente está falando que ele tem que produzir. Laudo de perda e de capacidade de pagamento. O pequeno produtor, pode ser que ele precise de mais tempo. Um médio produtor, talvez precise de menos tempo, ou o inverso, dependendo da perda que ele teve. Então, é caso a caso, mas fazendo o requerimento antecipadamente e tendo esses documentos, a tendência dele conseguir judicial é praticamente certeza, né? E a gente pode comentar isso com decisões recentíssimas. Correto. Então, assim, acredito que é possível, então, garantir que há esse direito e que tem julgados recentes que amparam esse direito. Sim, eu vou trazer exemplificativamente do tribunal que é o mais, vamos dizer, tecnicista, o mais complexo de conseguir, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa decisão é de 19 de maio de 2025, ou seja, de 11 dias atrás, né? Nesse caso aqui, especificamente, eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura, que é uma tutela de urgência. O que foi feito aqui? O produtor foi lá, fez o pedido administrativo, o banco não deu abertura para negociação para ele, a dívida dele venceu. Ele estava com a documentação na mão. Ele procurou um advogado especializado, o advogado entrou com uma medida liminar, uma cautelar, dizendo: olha, eu pedi para o banco o alongamento da minha dívida, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, só que o banco não abriu negociação comigo. Agora o meu contrato venceu, a tendência é que eu vá para a Serasa, eu tenho que pagar os encargos e eu vou ficar completamente sem possibilidade de continuar a minha vida, porque a partir do momento que eu tiver com o nome sujo, eu não consigo mais. Então, ele entra com uma tutela e pede a exclusão do apontamento desabonador do nome dos autores, que é a inscrição na Serasa, no SPC, e a suspensão das cobranças e eventuais ações executivas. Ou seja, o banco não pode cobrar o contrato. Se transforma numa ação que era aquela negociação que ia fazer na mesa com o banco, só que aí com a intervenção do Poder Judiciário. E a partir daí, o judiciário vem e diz: olha, banco, você não negociou e era direito do produtor. Então você agora não vai cobrar os seus títulos, não vai inscrever o nome dele no Serasa, não vai colocar ele em nenhum tipo de lista negra que ele não possa pleitear custeio em outro lugar. E vamos agora discutir aqui qual é o prazo e as condições que ele precisa. Então vem aqui, ó, tutela antecipada deferida para obstar a exigibilidade das parcelas referentes aos contratos indicados na inicial. Então, tem que ir lá colocar quais são os contratos, suspendendo-se eventuais ações executivas propostas pelo banco réu, até ulterior deliberação, ou seja, até que o judiciário venha e diga: agora você pode. Disse, tela deferida significa que o produtor conseguiu esse direito? Perfeito. Aí o que ele conseguiu? Além da exclusão e abstenção do agravado, escrever o nome dos autores nos cadastros de restrição ao crédito, precedentes dessa 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, ou seja, já existem vários julgados iguais. Então, o produtor rural que está nessa situação, ele pode sim, se ele não tiver essa negociação, pleitear na justiça que ele vai conseguir, só que ele tem que fazer esses requisitos. O que lá no Rio Grande do Sul vai ficar mais simples? É que os bancos estão autorizados e, mais que autorizados, orientados pelo Banco Central a negociar com os produtores de lá.
Então, a vida dos produtores do Rio Grande do Sul vai ficar um pouco mais tranquila no que se refere a essa incerteza se o banco vai negociar com ele ou não. Agora, ele também não foi tirado o direito dele de, eventualmente, o banco não atender e ele ir lá e judicializar também. Então, você que é do Rio Grande do Sul, caso tiver algum tipo de problema nessa negociação, faz o requerimento antes de vencer. Se o banco não concluir, você tiver problema de Serasa, entra na justiça que você vai ganhar. Então, para a gente concluir, a grande diferença é que há direito para todos. Todos podem pedir o alongamento de suas dívidas bancárias. A única diferença agora para o Rio Grande do Sul é que há uma orientação do Banco Central em como os bancos devem agir em relação a isso. Exatamente. Então, exatamente, é isso que a gente está trazendo para o pessoal do Rio Grande do Sul, que pode estar nos vendo, e também para o Brasil todo, quem pode estar nos vendo, é que esse direito de alongamento ele não é uma novidade. Provavelmente isso está em todas as mídias, né? Essa prorrogação. O produtor deve estar vendo isso no Canal Rural, deve estar vendo em todos os portais aí que ele segue, está lá. Rio Grande do Sul consegue a renegociação. Só que ele tem que entender também isso que a gente está trazendo, que não é só para o Rio Grande do Sul, ele tem esse direito, só que ele precisa cumprir esses requisitos. E aí aqui, além da gente trazer essa informação, nós aqui na Rocha Mas, nós temos esse método para fazer. Então você, produtor, que estiver nessa situação, pode nos procurar, que aqui a gente faz toda essa preparação para que você possa, numa situação como essa, conseguir o seu alongamento e ter a tranquilidade de tocar a própria produção, mesmo no momento de crise. Perfeito, doutor Bruno. As considerações que eu tinha para trazer hoje com o senhor eram essas. Acredito que a gente esgotou bem esse tema do requerimento administrativo antes do vencimento do crédito tomado e também o direito de todos a ter esse alongamento, caso aconteça uma situação de incerteza. Maravilha, doutor Pedro. Foi um prazer, né? Aqui a gente inaugura esse formato de bate-papo, de trazer essas informações e trazendo sempre para a nossa audiência, o nosso ouvinte aqui no YouTube, nos canais também, Instagram, TikTok, Facebook, que as informações que a gente traz aqui são relevantes, são para você, produtor rural, para te qualificar, trazer mais informação para o produtor e também dizer para o produtor: haja, se prepare, porque o agro está cada vez maior, cada vez mais pujante, mas com maiores responsabilidades, com maiores burocracias. E nós aqui da Rocha Maso estamos aqui para ajudar o produtor nessas burocracias e nessas preparações. Porque você que já nos acompanha sabe, aqui na Rocha Maso, você não caminha sozinho. Muito obrigado, até a próxima. Siga os nossos canais, sempre um prazer estar com você aqui. Um abraço. Abraço.